Olá, eu sou a Bruna Vasconcelos, professora de História da Rede Estadual do Paraná. Essa é a terceira videoaula do curso sobre História Ambiental e Ensino de História através da Teoria da Complexidade de Edgar Morin. Nas aulas passadas, eu abordei com vocês os pressupostos da ciência tradicional. Qual é o paradigma dominante, qual que é a influência que exerce sobre a estrutura do conhecimento, e nessa videoaula eu pretendo tratar sobre as implicações desses paradigmas, como que ele aparece na sala de aula, na fragmentação do conhecimento, na nossa percepção da realidade e também como que isso aparece nas aulas de história. A fragmentação do conhecimento, ela é um desdobramento do pressuposto da estabilidade. A ideia de compartimentação, de reduzir, de deixar cada caixinha, cada conteúdo numa caixinha, é a ideia que a gente tem nas aulas em todas as escolas hoje em dia. Quando a gente pensa as disciplinas, elas surgiram dessa ideia. O que acontece é que cada professor, cada disciplina tenta passar os seus conteúdos sistematicamente, sem, no entanto, fazer a conexão entre esses conteúdos. Por isso que, para o ensino e para a estrutura do conhecimento, a fragmentação ela não é positiva para o aluno. Tendo em vista que o aluno percebe a realidade no seu dia a dia, no seu cotidiano como um todo. Ele não consegue enxergar, mas deveria ver que a matemática, a biologia, a química, a história, a geografia, elas estão conectadas, elas estão presentes. Mas como é ensinado esses conteúdos, um separado do outro, sem associação, nós estamos formando mentes fragmentadas que muitas vezes não conseguem pensar os problemas que são de dimensões complexas, como a questão ambiental. A fragmentação do conhecimento, ela tem origem principalmente quando se separou o ser humano da natureza no seguinte sentido: separa aquilo que é humano daquilo que é natureza. As ciências, então, surgem como duas grandes fragmentações, a ciência da natureza e as ciências humanas, de forma que as ciências humanas não têm ideia daquelas coisas físicas e biológicas que acontecem na ciência física, e a ciência física não consegue compreender a sua dimensão social e a sua dimensão histórica. Dentro das ciências humanas, a gente tem mais compartimentação. Por exemplo, as ciências humanas que estudam o ser humano enquanto ser político e ser social, e as ciências que estudam o ser humano enquanto ser biológico, a estrutura, a anatomia do ser humano. Só que estas duas ciências não conversam entre si, não dialogam, de forma que a gente perde o entendimento de quem é o ser humano na realidade. O ser humano ele fica alguma coisa compartimentada, algo fragmentado. Nós não conseguimos pensar o ser humano na sua dimensão social, política e também na sua dimensão biológica. Morin vai trabalhar muito com isso na questão da gente precisar rever a concepção do ser humano, trazer a biologia de volta para os estudos sociais, para os estudos políticos, e por que é necessário quebrar essa fragmentação. A fragmentação do conhecimento ela não está só na separação, ela está em todos os ramos dentro da escola. Ela existe também dentro dos livros didáticos, que procuram colocar os conteúdos, cada um num capítulo, às vezes desconexas. Dentro da disciplina de história você encontra mais fragmentações na de geografia, na de ciências. Por exemplo, quando você separa a história do Brasil da história do resto da Europa, quando você separa a geografia política da geografia física, as ciências que estudam o ser humano desintegrado, desassociado do meio ambiente. Essas formas para você entender a realidade separando e desconectando, tende a formar no aluno um conteúdo que é baseado em informações. Segundo Morin, as informações em si, o acúmulo de informações sem as estruturas que conectam essas informações, na realidade geram um desconhecimento, geram um excesso de informações que não trazem relevância para a vida prática do aluno, que não fazem diálogo com o cotidiano dele. A ambição do paradigma dominante era entender quais eram as leis da natureza, acreditando que o mundo é estável, a fim de controlar e dominar. Acontece que gera um problema, né? Como é que eu vou dominar algo que eu faço parte? Daí surge a ideia de separação. O ser humano visto como algo superior à natureza para conseguir dominá-la, a visão antropocêntrica. Eu trago para vocês agora uma citação do Sofiati, que é um autor que trabalha com a questão da história ambiental e que trata e que remete às questões ambientais também relacionadas a esse paradigma. A natureza foi reduzida pelas revoluções científicas do século XVII e industrial do século XVIII a um espaço inanimado e transformada.
De um lado, um estoque inesgotável de recursos e de outro, num depósito de capacidade ilimitada para receber resíduos dos processos produtivos capitalista e socialista. Sofiati, 2008, página 13 e 14. O Arthur Sofiati, então, ele contextualiza essa nossa percepção da natureza associando a revolução científica ao paradigma da ciência tradicional e também a revolução industrial que vai concretizar essa ideia de dominação da natureza nos processos produtivos de consumo, tendo em vista que a natureza era considerada como algo inesgotável e também inanimado. Ela não poderia agir contra nós, ela não poderia vir à tona contra nós naquele período em que se concretiza essas ideias de dominação. Sem perceber o vínculo entre seus respectivos sistemas filosóficos e científicos com os interesses de uma economia de mercado emergente, Galileu, Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton, 4 exponentes de uma legião de pensadores, conceberam uma natureza mecânica e não orgânica, desassociada do ser humano e de sua sociedade, mas colocada a seu serviço como escrava. A natureza, nesse sentido, ela podia ser desvendada, analisada, e ela estava em consonância, essa concepção, com a criação e consolidação do próprio capitalismo, com a Revolução Industrial. Por isso, a necessidade da gente pensar a nossa concepção de natureza de uma forma histórica. E a gente precisa passar isso para o aluno. Ou seja, uma própria aula sobre a nossa concepção de natureza já facilitaria o entendimento do porquê que a gente tem essa relação desassociada. Ou porquê que o aluno desenha a natureza sem ter o ser humano integrado nela. Todas essas concepções que agem de forma inconsciente no nosso consciente, elas estão sendo formuladas por esse paradigma que hoje está em voga, que hoje domina. E a nossa proposta aqui é pensar sobre isso, refletir sobre isso. É total a separação entre natureza e ser humano. A natureza é tão extensão e movimento. É passiva, eterna e irreversível, mecanismo cujos elementos se podem desmontar e depois relacionar sob a forma de leis. Não tem qualquer outra qualidade ou dignidade que nos impeça de desvendar seus mistérios, desvendando que não é contemplativo, mas ativo, já que visa conhecer a natureza para dominar e controlar. Como diz Bacon, a ciência fará da pessoa humana o senhor e possuidor da natureza. Santos, 2008, página 25. No que diz respeito à história, enquanto historiografia é o ensino de história, esse pressuposto também interfere na forma como a gente estrutura o nosso conhecimento. Por exemplo, o pressuposto da objetividade, que separa o sujeito do objeto, é um empecilho para as ciências humanas, tendo em vista que o objeto é o próprio ser humano. Como sair dessa questão, sendo que você precisa se distanciar do objeto e você mesmo é o objeto? As ciências positivistas, que firmaram a historiografia, fizeram com que os sujeitos fossem reduzidos, a princípio, a grandes heróis e homens extraordinários que resolviam a história. Os sujeitos não eram os sujeitos normais, não eram as pessoas normais. Eram grandes personagens que podiam interferir no processo histórico de forma absoluta. E todos os acontecimentos agiam em decorrência desses grandes heróis. E isso também é uma forma de interpretar e de agir em relação ao pressuposto da objetividade, tendo em vista que separa, que desassocia o sujeito histórico. O sujeito histórico, ele não é analisado no princípio da ciência histórica como sendo todos os seres humanos. Quem pode agir na história são só aqueles sujeitos excepcionais, aqueles que são analisáveis e também quantificáveis as suas ações. De alguma forma, a ciência expulsou o sujeito das ciências humanas, na medida em que propagou entre elas o princípio determinista e redutor. O sujeito foi expulso da psicologia, expulso da história e expulso da sociologia. Morin, 1999, página 110. Uma outra forma de entender o paradigma dominante e a sua influência no ensino de história é a visão quadripartida da história. Você entender a história pela Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea, por si só já está compartimentando, de forma que uma idade quase não tem conexão com a outra. E você também exclui o restante das histórias do outro lado do mundo. Você só dá ênfase na história da Europa, como se aquilo que acontecesse na Europa viesse a acontecer no Brasil depois, o que também gera uma ideia de causa e consequência. Primeiro acontece na Europa, depois acontece no Brasil. E você separa
Por que dessa separação? Porque a gente acredita que fazendo assim, a gente consegue ensinar o aluno mais fácil. Só que ao fazermos isso, nós estamos explicando de forma fragmentada, é o que a gente está questionando aqui. Veja como o paradigma age. Às vezes a gente não pensa sobre como a gente estrutura o nosso conhecimento, como a gente estrutura as nossas aulas. Outra evidência que a gente pode perceber no ensino de história é a ideia de linearidade. Quando você pensa a história como causa e consequência e você analisa a história rumo ao progresso, progressivamente. Você tem a ideia, nesse sentido, de que todas as coisas que acontecem levam ao progresso. Então, você explica a guerra, a morte, genocídios, revoluções como parte desse processo, como parte desse programa que leva ao progresso. E você não problematiza. Nós tratamos com muita naturalidade as guerras, a gente trata com muita naturalidade a fome, a morte, sem problematizar essas questões como se fossem partes integrantes de forma natural nos processos históricos. Isso também tem um distanciamento, isso também tem a ver com o pressuposto da ciência tradicional, que está indo em direção, numa causa e consequência sempre quantificável também. A historiografia não compreende a história mais dessa forma, a revolução dos análises, elas já tinham problematizado todas essas questões, mas como isso ainda acontece no ensino de história, a gente se sente na necessidade de abordar essas temáticas e retomar esses assuntos sobre como que acontece o ensino de história atualmente e como a gente precisa problematizá-lo. Então nós temos aqui a fragmentação do conhecimento dentro da escola. O aluno já se sente confuso em relação a uma disciplina que não dialoga com a outra. Ao mesmo tempo, você tem a fragmentação dentro da disciplina que separa a história do Brasil da história da Europa. Você divide a história do mundo em 4 etapas. Essa história do mundo é associada sempre à história da Europa, que reflete na história do Brasil como causa e consequência. Nós tratamos dessas guerras, nós tratamos dos genocídios como sendo coisas normais rumo ao progresso numa causa linear. Essa temporalidade não contribui para que o aluno entenda o tempo histórico. E não é normal que a gente faça um processo, um ensino de história que não trata do tempo histórico como ele deveria ser tratado. Temos, pelo menos, 2 problemas a discutir nessa questão. O primeiro estaria na visão reducionista e parcial dada ao passado, pois indicaria que a história tem um movimento particular que é gestado pelo e para o progresso, sendo que as guerras, os genocídios e a escravidão, as catástrofes naturais, as pestes, intolerâncias religiosas e etc., seriam analisadas e justificadas como processos naturais do desenvolvimento da civilização. Rodrigues, 2011, páginas 63 e 64. Nós vimos então que os pressupostos do paradigma da ciência tradicional, ele age também na forma como a gente estrutura o conhecimento nas escolas, no ensino de história, e também separa o ser humano da natureza. Como via para a gente problematizar essas questões, nas próximas aulas vamos trazer a teoria do Edgar Morin da complexidade. Adianto que complexidade refere-se a entender as coisas em conjunto, entender as coisas conectadas. Por isso, essa teoria. Ademais, nós estudaremos também sobre a história ambiental, que é a vertente da história que tenta integrar o ser humano e a natureza. Assim, a gente traz 2 vias de problematização para essas questões.